tema da nossa mensagem hoje é esse, não é? Que vocês já sabem, presente ou ausente, o chamado bíblico do homem diante de Deus, da família e da missão. E eu quero trazer para vocês uma reflexão que começa lá com a Torre de Babel. E vocês vão entender por que da Torre de Babel, porque o texto bíblico diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Por que eles falaram para que não sejamos espalhados por toda a terra? Porque a ordem de Deus, tanto lá com Adão e Eva, como depois do dilúvio, com Noé e seus filhos, era: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A questão toda é a seguinte: até quando que a gente vai fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus? Até quando a gente vai achar que a gente sabe mais, que a gente sabe melhor, que a gente pode decidir melhor? Os planos de Deus são perfeitos. O plano de Deus era para eles encherem a terra. O que eles falaram? Vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nem toda presença é obediência, nem toda união é comunhão, e nem todo trabalho é missão. Eles estavam juntos, mas estavam desobedientes juntos. Um bando de rebeldes que queria fazer aquilo que eles achavam que era melhor. Eles achavam que aquilo dava certo. Às vezes a gente está presente, a gente está no lugar certo, mas a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente está com motivação errada. O segundo assunto que eu quero trazer para você, para refletir, é o do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha filhos, e esses filhos faziam coisas muito ruins. E um dia, Ana, uma mulher que queria muito ter um filho, e orou muito a Deus, pediu muito a Deus, e Deus deu a ela um filho. E ela deu o nome de Samuel, que foi se tornar o juiz Samuel, o profeta Samuel. E esse menino, ele foi entregue pela mãe ao sacerdote para ele ser criado no caminho do Senhor, porque ela disse para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. E ele estava ali com aquele menino, e aquele menino à noite começou a ouvir uma voz: Samuel, Samuel. Ele levantava e ia até o sacerdote e dizia: o senhor me chamou? Ele dizia: não chamei você, vai dormir. Isso aconteceu uma vez, duas, três, até que o momento que o sacerdote disse assim: mas peraí, Deus está falando com esse menino. Então ele disse assim: olha, Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você vai dizer assim: fala, Senhor, o teu servo ouve. Tá bom? Tá bom. Samuel, fala, Senhor, o teu servo ouve. E aí Deus deu uma palavra para Samuel, que era um jovem, uma palavra que era uma palavra pesadíssima contra o profeta, o sacerdote Eli. E o Senhor disse: porque eu já disse a ele, falando de Eli, que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Outro caso de uma pessoa presente no ambiente religioso, mas ausente na sua responsabilidade como pai. Você pode estar ali em casa e estar longe, não é verdade? Você pode estar na igreja e estar longe. Você pode estar conversando com a sua esposa e a sua esposa achando que ela está falando com um fantasma, porque você não está ali. Não é verdade? Presente e ausente. Presente e ausente. O terceiro exemplo bíblico que eu quero trazer para você é o exemplo dos discípulos lá no Getsêmani. Quando Jesus estava prestes a ser entregue, ele vai orar no jardim. E ele chama Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ele chega para eles e diz: olha, eu vou um pouco mais à frente orar, vigiem comigo. O que é vigiar, gente? Fiquem acordados, orem por mim,
me acompanhem. Eu estou passando, ele disse, a minha alma está muito angustiada, eu preciso de ajuda. E lá em Mateus 26, 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. No versículo 40, quando Jesus volta, ele encontra os discípulos dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Outro exemplo de pessoas que estão presentes, estavam perto de Jesus, no lugar certo, com boas intenções, amavam o Mestre, mas não perseveraram, ficaram ausentes do sofrimento do seu Senhor. E eu quero trazer essa reflexão, porque essa é uma reflexão muito importante para o homem. Nós, homens, somos especialistas em estar presentes e ausentes ao mesmo tempo. Paulo diz, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Fiquem alertas, fiquem alertas. Estar presente significa a clareza da responsabilidade que eu tenho. Se eu estou presente com o Senhor, eu estou presente com o Senhor. Se eu estou presente com a minha família, eu estou presente com a minha família. Não adianta eu estar presente fisicamente, mas o meu coração está longe. Jesus falou sobre isso, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os lábios presentes, coração ausente. E a gente precisa desse confronto. É possível estar em todos os lugares certos e ainda estar ausente. Em casa, mas sem pastorear, sem ser bênção dentro de casa. No culto, mas sem servir. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui. Eu não sei quantos de vocês frequentam uma igreja regularmente. Mas igreja não é lugar de passear. Igreja é lugar de servir, de abençoar, de cuidar das pessoas, de estar presente, de estar com o coração presente. Tem muita gente que faz as coisas assim, absolutamente porque é domingo, porque é dia de culto, porque eu tenho que levar minha família, porque eu aprendi assim desde criança, e porque de alguma maneira até gostoso, porque ali eu tenho amigos. Igreja não é lugar para isso. Você quer passear, vai no parque. Não é? Então você pode estar presente num bom lugar, que é uma igreja, está bom lugar, mas estar ausente com o coração em outro canto, né? Estar presente no casamento, mas não viver em amor. O que Paulo disse? Olha, façam tudo com amor. Estar presente com os filhos, mas sem formar o coração dos filhos, sem gastar tempo com os filhos. Nós, homens, somos especialistas nisso, em não ouvir os filhos, né? Eu sei que tem gente aqui que já tem neto, como eu, filho grande já, né? Mas se a gente for honesto, a gente vai chegar à conclusão que a gente não gastou tempo com os filhos. A gente deixava para a mulher fazer isso. Ah, não, a mulher gosta de conversar, a mulher pergunta, a mulher faz isso, faz aquilo, e a gente não faz. Eu estou presente ou ausente? Nós fomos criados para responder ao chamado de Deus. Lá em Gênesis 2,15 diz, o Senhor Deus, o que diz lá? Leia comigo em voz alta, por favor. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, para trabalhar lá. Eu te pus aqui para você fazer isso aqui. E você vai cultivar e vai guardar. Mas ele não guardou não. A serpente entrou. Guardou não. Guardar é proteger, vigiar, preservar. Ele tinha que obedecer. O Senhor falou para ele que, olha, de toda árvore que está no jardim, você pode comer. Mas tem uma árvore que você não pode comer. Tá bom? Uma. Tem muitas aqui, ó. Quanta coisa linda aqui, ó. Olha que pomar maravilhoso. Uma não é para comer. Então você vai vigiar o lugar. Ele estava presente. E ele estava presente quando a mulher aceitou a tentação da serpente, do diabo, e comeu o fruto. E a Bíblia diz, e a mulher deu ao marido e ele... Isso é coisa de homem. Fraco. A gente faz assim, eu não quero brigar, não é assim? Eu não quero brigar. Ah, não, a minha esposa ela ganha na conversa, eu não sei explicar, então tá tudo bem, deixa quieto. Acontece que ele estava presente, mas ele não interveio. Ele ouviu a mensagem do Senhor, mas ele não fez nada. Adão pecou e depois transferiu a culpa para a mulher e depois para Deus. A mulher que tu me deste, esta me fez pecar. Além de ser mulher, ainda veio do Senhor. A culpa não é minha. Eu estava aqui, ó. O Senhor me pôs aqui no jardim, tá na boa aqui, ó. Tá sozinho, tá tudo certo. E o Senhor me deu essa mulher e essa mulher me fez pecar. Gente, a mulher não faz você pecar. Você pega o que você quer. No livro de Tiago tem um texto que fala sobre isso. Ninguém ao ser tentado diga,
eu fui tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. É a cobiça do coração. Então eu quero que você pense, você está presente nas coisas de Deus, você está presente na família, você está presente nos seus relacionamentos de amigos, de trabalho, você está presente ou você só está fisicamente presente? Aos casados aqui eu dou um conselho: se você só estiver fisicamente presente, sua esposa já sabe disso há muito tempo, já reclama há muito tempo e não aguenta mais. Porque elas percebem quando você não está presente. E a presença é a presença do coração, da atenção, do ouvir, do participar. Ouvir não é concordar. Você não precisa concordar com tudo que ela fala, mas você precisa estar presente. É melhor concordar. Agora, olha só isso aqui. As desculpas da ausência. Por que eu estou ausente? Procrastinação. Depois eu resolvo. Ok? Covardia. Não quero me envolver. Terceirização. Isso é com ela. Eu trabalho muito, isso já basta. Meus filhos sabem que eu os amo. E a pergunta é: que desculpa tem protegido a minha omissão? Qual é a sua desculpa para a omissão? Qual é a sua desculpa para a omissão? E a omissão é a responsabilidade que você tem como homem, como marido, como protetor, como provedor. Para de dizer, as pessoas sabem. Deixa eu falar uma coisa para você. É uma frase que você tinha que anotar e nunca mais esquecer. O óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para você pode não ser para mim. O que é básico para você pode não ser para mim. Nós somos pessoas diferentes, nós pensamos de jeito diferente, a gente administra a mente de um jeito diferente. Aquilo que você acha que é fácil de entender, para mim talvez seja complicado. Aquilo que para mim é fácil de entender, talvez seja complicado para você. Eu aprendi isso desde que eu comecei a ser um pregador. Porque o público, né, para quem eu falo, é um público heterogêneo. Eu tenho às vezes criança sentada no banco, eu tenho adolescente, eu tenho jovens, eu tenho adultos, eu tenho gente que sabe ler e escrever só, e eu tenho gente que é doutor de doutores. E Deus me ensinou isso. Ele disse: nunca imagine que a pessoa entendeu o que você fala. Explique, deixe claro, seja prático, seja direto, seja objetivo. Fale, explique, mostre. E isso a gente tem que fazer na vida. Ah, meus filhos sabem que eu os amo. Meus filhos sabem. Então as minhas ausências não fazem sentido porque os meus filhos sabem que eu os amo. Sabe? Mesmo? Como é que você sabe? Eles falaram para você? Aquilo que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Cristo restaura o homem pela obediência de Cristo. Diz a Bíblia: por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse texto é maravilhoso, o texto de Romanos 5, que fala que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas por um homem entrou a obediência e entrou a justiça, Jesus Cristo. Por isso que eu fiz aquela pergunta: você foge como Adão ou enfrenta como Cristo? O Evangelho não diz apenas seja melhor, o Evangelho diz você precisa ser restaurado, você precisa ser uma nova criatura. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é a Bíblia não é um livro de ética filosófica, apesar de que pode conter isso tudo, mas a Bíblia é um livro de Deus para chamar o ser humano ao arrependimento, à mudança de vida. E uma das maneiras pelas quais Deus trabalha a vida da gente é através do refino, do sofrimento. O ouro é no fogo, né? A prata é no fogo. Você não trabalha o ouro no frio, você trabalha no fogo. E muitas vezes a nossa vida é assim. 1 Pedro 1,7 diz: para que o valor da fé que vocês têm, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra. A fé muitas vezes é provada no fogo. Muitas vezes nós vamos ter que enfrentar isso. A gente vai ter que passar pela luta, pela dor, pela dificuldade. Mas eu não estou falando qualquer tipo de dificuldade, eu estou falando da dificuldade, o sofrimento, que é o sofrimento relacionado a uma restauração. O próprio Pedro diz assim: não adianta sofrer como bandido, né? Sofrer como bandido isso não muda nada. Isso daí é só consequência do seu erro, né? Feridas antigas também não justificam ausências presentes. Ah, eu não tive pais que me ensinaram a ser pai. Ah, eu não tive isso. Ah, eu passei problemas na infância. Ah, fizeram isso comigo. Eu não recebi, eu não sabia, eu não tive essa oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma dessas desculpas cabe na nossa vida, porque nós somos seres inteligentes. E como seres inteligentes, nós fomos chamados à vida. E a pregação do Evangelho nos chama à vida.
A vida, queridos. A pergunta que eu faço para mim e para você é a seguinte: que vida que eu estou vivendo, né? Que vida que eu estou vivendo? O que a fornalha na sua vida tem revelado? Impaciência escondida? Tem gente que é quietinho até que não mexam com ele, né? Aí explode, né? Orgulho disfarçado? Dependência de aprovação? Fragilidade emocional? A fé apenas teórica? Necessidade de controle? A minha dor tem me tornado mais parecido com Cristo? Ou eu não estou ligando para isso? A fornalha trabalha para a gente ser mais puro. E muitas vezes Deus vai fazer isso, Ele vai permitir isso, porque é bom para a gente. A gente não gosta. Mas é o jeito muitas vezes que Deus vai trabalhar para nos trazer vida. E aí o que a gente precisa fazer? Esse texto aqui de Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não conheço outra maneira da gente mudar senão em Cristo. Não existe. Eu não conheço. E quando a pessoa diz, eu era assim, não sei o que, mudei, porque mudei a minha cabeça, fiz meditação, não sei o que, você pode ver que vai voltar, rapidinho. Quando Cristo muda o coração da gente, aí muda tudo. E tudo que a gente precisa é se entregar ao Senhor, se entregar e obedecer. Adão estava presente e errou. Ficou ausente da vontade de Deus. A Torre de Babel estavam juntos, ausentes da vontade de Deus. Os discípulos com Jesus, ausentes do sofrimento de Jesus. Os filhos de Eli, o sacerdote, fazendo a maior bagunça, e ele não os repreendeu porque ele estava presente na religião e ausente na família. A minha maior crise mental, emocional, nos meus 43 anos, 44 anos de pastorado, a minha maior crise sempre foi essa. Se a minha família não me enxergar como homem de Deus, eu tenho que largar tudo e vou fazer outra coisa. Se a minha família não me vir como um homem de Deus, eu não tenho autoridade para ensinar nada. Isso sempre foi para mim assim, uma coisa extremamente cara, importantíssima. E louvado seja Deus, que por conta disso tudo, o Senhor me ensinou a ser mais presente. Não sou perfeito. Teve muitos momentos que eu estive ausente. É aquela velha história, se eu pudesse voltar, Mas não dá para voltar, viu, gente? Você já sabe, Então tá. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar. Eu gostaria de voltar em alguns momentos da minha vida de relacionamento com os meus filhos, ficar mais pertinho deles, forjar mais Cristo no coração deles. Eu gostaria de ter feito isso, mas não dá para voltar. Então o que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrepender e me colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero, de hoje em diante, estar presente primeiro à tua vontade, ao teu desejo, à tua lei, à tua ordem. E eu não quero mais ficar ausente daquela responsabilidade de homem que Deus me deu. De homem. E eu não estou falando só do pai, do marido, de homem. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? A minha oração, meu Deus, em nome de Jesus, é que essa palavra não fique longe de nós, que a gente não rejeite o teu convite. Um convite para a vida, um convite para a transformação do coração, transformação da alma, da mente, transformação do comportamento. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não quero ser rebelde como os homens da Torre de Babel. Eu não quero ser irresponsável como o sacerdote Eli. Eu não quero ser preguiçoso como os discípulos que puseram a culpa no cansaço. Senhor, me ajude e ajude esses homens a serem presentes, em primeiro lugar, na tua presença, ausentes do pecado e presentes na santidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.